Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu estou com alguns desafios e eu acho que a gente tem sempre a impressão de que tem as ferramentas suficientes para não entrar na história, né? E acho que cada vez que vai ficando mais próximo da gente, né? No caso, filhos, enfim, são as coisas que acho que mais mexem comigo. E eu tenho um vício que é arrumar as coisas na forma, né? Ou seja, apesar de ter a ideia de que a gente prega aqui sempre de significar ou entender a mensagem daquilo, o vício primordial, quando chega uma situação de ameaça, é a gente reagir com a parte menos inteligente do cérebro. Eu estava com uma dificuldade muito grande de separar as duas coisas. Então, eu pensei, bom, como é que eu consigo me retreinar a sair desse sistema de alerta, que está me consumindo profundamente e claramente eu já sei, pelo menos eu tenho consciência de que é o que está me tirando mais desse caminho. Então, eu comecei revisando e acho que passando um pouco pelas coisas que a gente já viu, mas acho que o mais interessante, acho que no momento que eu comecei a entrar nesses podcasts, alguns do que a gente já costuma ouvir, mas ali citavam alguma coisa pertinente, é quase como se fosse mostrando um caminho que eu tinha que seguir as migalhinhas no chão, né? E eu fui seguindo essas migalhinhas e foi se abrindo novas conversas, umas sincronicidades foram acontecendo e eu acho que eu acabei entrando nessa, talvez por curiosidade ou porque aquilo estava de alguma forma atenuando um pouco a dor, né, e trazendo um pouco mais de clareza. E aí eu fui me aprofundando mais. E aí achei muita coisa interessante, que não tem muito a ver com o que a gente fala aqui, mas de certa forma sempre tem, né? Uma das coisas que eu falei até pro Bi, até mandei para ele hoje, numa das entrevistas que eu estava assistindo do Lex Fridman, um dos entrevistados mencionou que uma das coisas que ele estava viciado em assistir era esse Spotify do fim das civilizações, né? Das várias civilizações. E aí eu entrei nessa também, uma atrás da outra, e quase que... Você ouviu alguma, Bi? Não tive tempo ainda de ouvir, eu vi o comecinho só, vi que cara, é muito bem produzido. É uma super produção, parece aquelas as radionovelas, parece uma radionovela. E é o fim das civilizações. Vai mostrando... que eu acho que é super pertinente, porque está se falando agora muito, né, da história, talvez, do início do fim do Império Americano, como a gente conhece, né? E todo mundo que está dentro tem muita dificuldade de entender essa possibilidade, porque não consegue nem vislumbrar a chance de alguma coisa daquela magnitude que é a potência dos Estados Unidos um dia não ser do tamanho que essas gerações conhecem, né? Ou da forma como conhece. Então, você vai vendo como era exatamente a mesma mentalidade dos que viviam nessas civilizações um pouco antes do final, né? Então, acho que nesse lugar é interessante. Não, é bem interessante, mas eu queria voltar numa coisa da tua experiência que eu acho muito fundamental. Você estava contando, e é muito o que acontece sempre, a gente está com algum problema, alguma dor, alguma coisa que a gente sente que a gente precisa resolver, e aí vem a nossa reação. E como você estava descrevendo, o nosso maior problema mesmo passa a ser nossa reação, e não a própria coisa. Tá? Mas o problema é que essas duas dimensões, elas se encaixam e se engancham. Então, no momento que você está na reação intensa ao seu problema, a coisa fica assim. Só quando você resolver o problema é que você pode se livrar da sua reação. Como você não sabe resolver o problema, a reação fica cada vez mais intensa.
e como é que você sai desse curto-circuito. Por mais que você saiba conscientemente, a minha reação ela é inútil e ela está me atrapalhando mais do que o próprio problema, essa informação não desmonta esse encaixe, esse curto-circuito. Aí você saiu do jeito que nós precisamos sair mesmo. Isso que é muito interessante. Para você poder sair desse encaixe, você precisa de uma perspectiva nova. É alguma coisa quase que simbólica que te traga uma inspiração, que seja quase como uma abertura para algum lugar diferente. E isso é incrível. Quer dizer, você precisa dessa criatividade que venha ou de dentro ou de fora para você poder sair desse curto-circuito. Foi o que você viveu, pelo menos. É assim que eu vejo. Eu acho que é sempre desse jeito. Eu acho que faz sentido, sim. Tem que ser realmente uma dinâmica nova. Mas é impressionante como é muito fácil cair nesse lugar que gera uma impotência, né? Uma sensação de impotência muito grande, porque, claro, o negócio é feito para gerar esse tipo de sensação, né? E até porque a única forma de sair desse círculo vicioso é trazer alguma coisa nova, como você falou. Mas quando você está ali dentro, é como você estivesse aprendendo um golpe novo em arte marcial, né? Você pode aprender todo um processo para sair daquela situação difícil, seja lá num golpe de jiu-jitsu, por exemplo. Só que no momento mais complexo, dificilmente você tende a voltar ao seu padrão mais antigo, que é aquele que você conhece há mais tempo. Embora ineficaz, ele é conhecido. Por mais que você tenha consciência de que ele não vai funcionar naquela situação, o vício é sempre voltar ali, né? Então, quando você está realmente ali na situação mais complicada, por isso que eu acho que até é interessante não sei se você lembra, Snow, daquela entrevista do Rickson Gracie com o Joe Rogan? Não é com o Joe Rogan, não. É com aquele Navy SEAL, como é que chama? O Joko? O Joko. Que, falando ficar confortável, a base do jiu-jitsu dele é ficar confortável numa posição desconfortável. E eu acho que o jogo no momento que você está ali com a sensação de absoluta impotência e ainda preso no jogo anterior, você tem que arrumar algum tipo de conforto ali para poder permitir que o teu novo conhecimento ou que você vai acessar entre no lugar daquilo que estava antes. Mas acho que esse momento de clareza claro, é contra-intuitivo quando você está no momento da ameaça. Eu acho que esse ponto é um ponto super interessante para a gente falar. Assim. A gente falou do James Bond no nosso encontro passado e agora acho que a gente está indo nessa fase. Agora, isso do Rickson Gracie, que eu acho super interessante, de estar desconfortável. Você está confortável no lugar de desconforto. Essa é um pouco também da tônica da vida, não é? Sabe o que eu acho, Snow? Eu acho assim, que tem uma parte de nós que sempre procura o conforto, sempre tenta fugir do desconforto. E essa parte, ela é tão intensa quanto automática. O problema é justamente, como o Gol estava contando, que quando você está numa situação desconfortável, especialmente se ela for muito desconfortável para você, dolorosa mesmo, grande parte da tua energia já vai se colocar em movimento para tentar te tirar disso, antes mesmo de você pensar, antes de você lembrar das nossas conversas, antes de você dizer, caramba, anteontem mesmo eu estava num retiro budista, o que acontece? Nossa, Simão Jacói me viste agora, que vergonha. Então, antes mesmo de você pensar qualquer coisa, a tua parte mais animal, ela já está em movimento com tudo, tentando te tirar desse desconforto. A questão e já está perdendo energia também, né? Quando ela já está fazendo isso. Agora, a gente nota isso, na verdade, isso é tão intenso e tão automático que isso é percebido justamente quando fracassa. A maior parte das vezes você faz isso e isso funciona. E você está criando para você uma situação mais confortável. A maior parte das pessoas está fazendo isso o tempo todo. O problema é que, na medida em que você está fazendo isso, vivendo esse jogo do conforto ou do desconforto, você está deixando a tua energia à mercê do lado automático do teu ser, tá?
E essa que é a questão. E o lado automático pode chegar até num ponto como aquele que o Hugo estava falando, que você começa a funcionar como um robozinho que está indo contra a parede. E aí você está lá, nhen, 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 encostando na parede, e a tua melhor chance é que a tua bateria acabe logo, porque é uma tortura. Fica ali, nhen, 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 Não, contra a parede. eu acho que tem até quase que um desejo que a bateria acabe logo, É. né? Então, e o que eu acho que a sabedoria, nisso que o Gol falou, é exatamente isso também, de você ficar em paz, né, que é também o que você está trazendo, Bi, ficar em paz do desconforto, né? Você não ter esse desespero energético de ter que se movimentar, você falar isso é quase contra a nossa biologia mesmo, né? Não, eu acho que é. Agora, É. de novo, para mim, isso daí é bem um movimento. Eu acho a imagem do jiu-jitsu boa, porque vamos lembrar o seguinte: quando o Joko fala de ficar lá confortável no desconforto, não é que pronto, assim, pronto, eu estou aqui, tem um cara de 150 quilos me apertando em cima de mim, pronto, eu fiquei confortável, atingi o nirvana, pronto, esse é o objetivo. Não, não é isso. É que depois que você atingiu o conforto ali, é um conforto que te permite ficar indefinidamente nesse lugar, até que o cara que está te prensando fique exausto, e aí você vai ter a sua chance, você vira, você sai, você vence a luta. Então, na verdade, eu acho que aí encaixa com a nossa conversa anterior, e eu acho que esse é um tema que está mesmo no ar. É assim, nós estamos falando aí de como é que a gente tem uma via de escape, como é que a gente sai dos automatismos, como é que a gente sai dos curtos-circuitos e dos becos sem saídas, né? Que são necessários. Becos sem saída tem para tudo quanto é lado na nossa vida, né? Sim. E como é que a gente faz com isso? Como é que você sai ou não sai do labirinto? Tá? Então, uma das maneiras de fazer isso é sendo salvo. Outra maneira de fazer isso é você inventando alguma coisa que nunca foi inventada. E a terceira maneira de fazer isso é você procurar algum caminho completamente imprevisto para você, completamente diferente de qualquer coisa que você já fez. E aí, tão completamente novo que você até esquece daquele teu labirinto, porque ele perde o contexto numa outra experiência. Ou seja, de qualquer maneira, como você vê, a gente está falando aqui daquela fronteira que não é só psicológica, né? É quase que alguma coisa, quase que o espiritual tem que entrar. Então, é como se os nossos complexos, eles fossem feitos mesmo para a gente não ter saída e invocar algum tipo de redenção, porque a gente não vai conseguir sair dele sozinho. Pelo menos essa muitas vezes a sensação que eu tenho, né? É nosso maior caminho para fora da arrogância da própria consciência, né? Da própria fantasia de autonomia e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui se nesse aspecto até isso que a gente chama de desconforto não é algo que realmente tem a ver com a nossa necessidade de evoluir, né, de nos colocar para frente, e se essa perseguição ao conforto que a gente tem, quanto ela é só contemporânea, moderna, né, e no fim, eu fiquei pensando no passado, nas épocas quando a gente começa a voltar para trás, voltando bastante na história o que era o conforto, né? Assim, em todos os sentidos, né? E pensando até em sentidos espirituais também, né? O que era o Pois conforto é. espiritual para pessoas que existiam há 2, 3 mil anos atrás. Isso eu acho que é um tema e tanto, tá? Esse é um tema e tanto, porque se você para pensar, aquele conforto ou desconforto num sentido mais primário, nem acho que mudou tanto. Nós continuamos como animais gostando basicamente das mesmas coisas. Mas em cada momento da história, da cultura, você tem algumas modas ou algumas miragens de conforto que tem a ver com o psicológico, tem a ver com até alguma coisa mais religiosa, e que muitas vezes, pelo menos na minha observação, acabam funcionando mais como uma espécie de anestésico, uma xilocaína transitória, assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu vou dizer talvez agora seja um pouco polêmico, mas é mais ou menos como eu vejo. Eu acho assim, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi, é que nós precisamos ser inteiros. Nosso maior problema não é
não é exatamente a angústia, não é a ansiedade. O nosso maior problema é que nós não trazemos nós inteiros para dentro do jogo. Então, tem um monte de coisa que a gente está sentindo a cada momento e que a gente não assume. A gente assume parte do que a gente sente. A gente não, quando eu digo que a gente não se coloca inteiro no jogo, é que quando você está inteiro, você sente coisas contraditórias, muitas vezes. E isso é difícil para a nossa cultura, isso é difícil para a nossa cabeça. Então, você está muito feliz e também você está triste. Você está satisfeito, mas você também está furioso. E como você não consegue juntar essas coisas que não têm necessariamente a ver uma com a outra, e, no entanto, você está vivendo todas elas ao mesmo tempo, como você não consegue trazer tudo aquilo que você é para o momento em que você está vivendo, você está sempre enfrentando a vida de uma maneira que as emoções elas não transmutam. O que eu observo sempre é que quando você consegue ser inteiro e sentir tudo, depois tudo se esvazia, se esgota rapidamente, como se fosse aquela bateria do robozinho que foi verdadeiramente usada. Então, vem uma calma que é uma calma verdadeira. A calma verdadeira é aquela de você ter usado toda a tua vitalidade, a tua emoção e ter sobrevivido a ela, né? E é completamente diferente daquela calma que é assim, nossa, eu estou aqui mal me aguentando na minha angústia, é melhor eu fazer mais um retiro de 2 semanas, né, para me acalmar. Essa calma que você vai atrás, porque você não está se sentindo bem, ela é uma calma que não é que ela não existe, ela existe sim, mas ela depende de você ficar bem quietinho. Então, o que eu noto muito é que você vai para o teu retiro, você consegue um nível de paz muito maior. E aí você volta feliz porque o retiro deu certo. Só que o que acontece? Passa alguns dias de vida normal e você está mal outra vez. Por quê? Porque todas aquelas energias e emoções que você não estava conseguindo colocar em jogo, elas continuavam lá. E elas não foram para o retiro. Então, eu não acredito em você se acalmar. Eu acho que você tem que se tornar inteiro e jorrar na sua própria vida. E quando você faz isso, aí vem a verdadeira calma, né? Que é de você ter vivido tudo que você tinha que viver. Não sei, é meio essa viagem que eu tenho, porque às vezes eu fico incomodado com esses confortos psicológicos, espirituais que a gente vai comprar, entendeu? Eu não acho que eles funcionam. Até porque, claramente, eu acho que se você conseguir realmente, dentro desses momentos mais desafiadores, conseguir virar um pouco a sua percepção do que está acontecendo, talvez seja o melhor retiro que você possa fazer de verdade, porque esse sim está te preparando para o que costumeiramente vai continuar acontecendo na sua vida, né? É claro que você aprender alguma coisa nova, um retiro que tenha falando de retiro, workshop, seja lá, Uhum. encontros que te dê ferramentas novas, é sempre válido, mas não pode ser, eu não acho que ele é eficiente nesse formato de busca de uma harmonia externa. Isso aí, claramente, para mim, não funciona. Por incrível que pareça, uma coisa que foi muito relevante para mim, acho que esse mês desafiador, foi que um pouco antes, acho que logo depois da nossa última conversa, o Bi, acho que foi na conversa, né? Ou foi logo depois, sugeriu aquele filme 9 Dias. Ah, sim. E eu não sei se você teve chance de assistir, Snow. Tive sim. Tive. Temos que falar sobre ele. Mas para mim ele foi uma referência nessa jornada. Foi extremamente pertinente porque, só para falar um pouquinho sobre o filme fala dessa ideia desse período de triagem que acontece em algum lugar do universo, onde as almas vão tentando se qualificar para ter esse privilégio de encarnar, né? E experimentar um pouco do que é a terceira dimensão em toda a sua potência e todos os seus desafios, sabendo que tem essas características, né? Então, acho que no meio do desafio lembrar que talvez esse caminho da alma
fosse realmente um prêmio, né? E isso tudo fosse uma oportunidade, independente do formato que fosse, não vou dizer que é um alento, mas é uma boa memória, uma boa recordação, uma boa referência. Não sei se faz sentido para vocês. E eu acho que faz. Tem uma coisa no filme que me impactou muito. Eu acho que nem é legal a gente fala do filme como os cegos falam do elefante. Eu vou falar só de um pedaço, não vamos contar o filme. A gente fala de um pedaço que impactou. O que impactou para mim no filme foi que ele, com muita naturalidade, ele expressa uma coisa que eu sempre pensei, tá? Que é assim, é muito diferente das lógicas espíritas ou mais lineares. É a ideia de que nem todas as almas têm vocação para encarnar, nem todas as almas merecem ou estão preparadas para enfrentar essa história toda. Eu gosto muito dessa ideia, porque ela, para mim, conversa com uma coisa que algumas tradições dizem, que também eu acho bem polêmico, mas me fecunda quando eu penso, que é a ideia de que nem todas as almas são eternas. Então, tem várias tradições iniciáticas que sugerem que você pode construir uma eternidade se você funcionar e trabalhar com você mesmo e com a sua energia de uma determinada maneira. Se você fizer uma certa alquimia interna, você pode ter um pedaço de você que se torna eterno e que vai sobreviver à tua morte. Mas se você não fizer isso, não vai sobrar nada. Não é? Então, é sair daquela dicotomia simples que é assim, não existe nada além, né? Só existe matéria, versus, não, nós somos seres eternos tendo uma experiência corpórea, que é a versão oposta. Né? Imaginar um cenário que é muito, eu acho que tem muito mais suspense, portanto me agrada muito mais. Será que a gente vai ter a competência de sobreviver? Vai ter alguma coisa? Tem algo em você que você conseguiu constituir pela tua experiência, pela tua memória, pelo teu sentimento que vale ouro, que você acha que vale não ser corrompido pelo tempo e seguir por toda a eternidade? Você sai dessa experiência tão caótica, tão transitória, tão esquisita, tão irritante, que é estar vivo no século XXI, e você vai trazer com você alguma pepita de ouro que você conseguiu coletar da tua experiência, do teu sentir, que você diz, isso não pode ser esquecido. Essa ideia me fascina. E é muito lindo, né? Porque, no fim, tem uma coisa que eu acho linda no filme também, que é, primeiro, ele vai fazendo esses testes ali, né? Para as almas ver se elas vão vir para a terceira dimensão ou não, e o quanto elas, no fim, elas estão engajadas com a possibilidade delas existirem, né? Que eu acho que é muito maravilhoso, que é uma perspectiva que ele traz, que eu acho que é muito válida para nossa vida hoje, né? Que a gente é a possibilidade de ter existido. Isso é muito delicado e muito lindo e combina com isso que você estava falando, Bi. E daí tem uma coisa que eu acho que é válido comentar também, e que eu achei o filme é muito lindo, ele é simples por um lado, tem excelentes atuações, e daí você vai vendo o filme, de repente você pesca uma música em português ali, umas imagens de São Paulo, Rio de Janeiro ali, coisas totalmente perdidas no meio do filme, você não vai entendendo, você fala assim, por que tem aqui uma imagem de São Paulo, uma música da Maria Gadu, o que está acontecendo aqui, né? E daí você vai googlar e vai descobrir que o diretor é brasileiro Mogi das Cruzes. de Mogi das Cruzes, e que o cara que fez a música fez todo o tema sonoro do filme também. E isso eu achei muito impactante, porque no fim tem uma proximidade com tudo isso aqui, né? Acho que com a nossa forma de ver as coisas, enfim. Não sei, achei que tem uma delicadeza que não era óbvia para mim ali. Na hora que você vai puxando esse fio e vendo, você descobrir que o cara aqui, né, tava entre, sei lá, é um cara que teve uma experiência brasileira de existência até ir para lá e fazer tudo, enfim, não sei. Isso me chamou bastante atenção.
Muito bom. Go, fala aí. Você não ficou muito mais orgulhoso com isso do que se o Brasil tivesse ganho a última Copa? Eu fiquei muito assim. Eu fiquei com muita vontade de convidar ele para o Defrante para trocar uma ideia. Porque, A gente convidou. a gente convidou? A gente convidou. Um dia ele vai responder para a gente, mas a gente convidou. Quem sabe essa mensagem chega até ele e a gente... Eu esqueci até o nome dele, mas a gente... Edson Oda. Edson Oda. Edson, se você estiver nos ouvindo... Porque realmente é muito lindo. Assim. Tem fases, tem momentos marcantes ali. Mas agora eu quer queria... dizer, então... Que... Fala, Snow. Não, eu ia num assunto não correlato, mas acho que relativamente próximo. Eu estava assistindo uma entrevista, eu não me lembro exatamente aonde, mas eu acho que era nesse diário do CEO, enfim, mas não era. Por acaso estava passando por ali, mas a entrevista era com o Robert Greene, que é um cara que escreveu aquelas 48 Leis do Poder. Não sei se você lembra desse livro. Que foi um livro que saiu no final dos anos 90 e tal, mas a entrevista é muito interessante, vale a pena. O Robert Greene teve um AVC e recente, não sei se quão recente, mas eu acho que foi recente. E ele conta muito, né, nesse aspecto dessa transição que foi para ele, de sair do lugar onde ele estava, onde ele enxergava tudo isso que ele tinha vivido e escrito, e o lugar que ele está vivendo hoje. Mas ele é questionado pelo entrevistador, e aí é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque eu achei muito interessante o ângulo. Nesse livro, ele até faz uma referência a um livro do início do século que conta a história de como de como é necessário para a gente viver em sociedade, praticamente desde o momento que a gente nasce, criar realmente personagens para as diversas situações que a gente vai viver. E ele considera isso quase que uma condição sine qua non para a sobrevivência em sociedade. Ele cultua isso muito no livro. Ele diz que a gente, tirando pequenos detalhes, nós não estamos, como sociedade, nem um pouco diferente da época de Maquiavel e de tudo que acontecia na Europa naquela época, e que a exposição desse lugar, sem a proteção da imagem, etc., é quase que um suicídio na era moderna, como era um suicídio naquela época. E que era muito comum você realmente colocar a tua... Ele cita até um livro chamado Final do Homem Público, se não me engano. Não sei se você já ouviu falar nesse livro, um de vocês, mas que em Londres, do final nos meados de 1800 e tal, Londres, Paris e tal, existia toda a história. Você colocava lá a sua peruca para sair, enfim, você ao entrar nos cafés, na corte, seja onde fosse, você sabia que você ia desempenhar ali um papel e depois você voltava, não deixava de ser quem você era por desempenhar aquele papel ali. E a gente tem essa outra faceta que a gente está trazida talvez mais à tona pela conversa da Brené Brown e tal, de toda a ideia de você cada vez ser mais vulnerável, cada vez se mostrar mais inteiro, mais completo, mais transparente. E aí eu pergunto para vocês, né? Claro que as duas coisas podem ser fundamentadas. Quando a gente fala dessa história do caminho espiritual e de não ter os pensamentos privados, não tá agradando ao outro, fala de empatia, tudo isso se confunde dentro de um caldeirão gigante, né? Como é que você vê isso aí, Bisno? Fala você primeiro, Snow. Eu tive duas reflexões em cima do que você estava falando aqui. Eu não ouvi essa entrevista, fiquei super interessado em ver, porque eu achei genial esse ângulo, porque realmente, né, o quanto a gente precisa dessas histórias e o quanto, no fim, é fundamental que a gente vá criando esses personagens da gente mesmo para a gente conseguir ir passando pelas fases da vida. E eu não sei, eu fiquei pensando muito em mim, um tanto em vocês, até no podcast, o quanto isso, para mim, é uma realidade muito profunda das narrativas que vão contando e dando conta dos momentos da minha vida, e o quanto
eu faço uso das narrativas em si, de contar as histórias, de fazer histórias sobre isso, de quanto isso me ajuda a levar as coisas para frente, de um fim até terapêutico. E daí me veio a segunda reflexão, né, do quanto a gente está cada vez mais massificando esses personagens e por conta da forma como a gente está estruturado como sociedade, deixando eles mais pasteurizados, né, mais iguais e mais de manada. E pensando que o próximo passo, talvez, dos personagens seja na hora que a gente pula para dentro de um metaverso, uma coisa, você escolhe um próximo personagem, talvez daí você consiga se destacar de novo com o personagem. Daí você consiga sair e colocar a sua peruca, só que daí é um outro metaverso e você consegue desempenhar isso com mais distanciamento. Fiquei pensando muito que talvez aí seja até interessante. Então, olha, eu acho que tem duas dimensões. Isso que você falou, eu acho que merece uma exploração mesmo. Mas num primeiro nível, eu também não vi essa entrevista do Robert Greene, mas para mim é óbvio que ele está fazendo uma referência e até elaborando um pouco do jeito dele, uma coisa que, na verdade, é puro Carl Jung, né? O Jung é o cara que começou a história dos arquétipos falando do arquétipo da persona, que nada mais é do que um impulso instintivo e universal que nós temos de sermos aceitos. E, portanto, nós criamos um comportamento, uma identidade, uma maneira de funcionar para que a gente possa ser aceita no nosso grupo, na nossa família, pelos nossos pais. Ou seja, essa ideia de esses personagens que nós criamos para viver em sociedade, antes de mais nada, eles são a base da educação. Então, você ser educado, você se tornar um ser minimamente civilizado e não o Kaspar Hauser, o menino lobo, ou qualquer coisa assim, já é você desenvolver uma série de personagens que vão ser o resultado daquela interação que você desenvolveu com as expectativas dos outros. E, como o Jung explicava, é daí, ao mesmo tempo, que nasce a famosa e famigerada sombra. Ou seja, toda aquela parte de você que não cabe nesses personagens, mas que dá mais ou menos vontade de fazer. Então é aquela coisa de você chegar no velório e começar a ficar com uma vontade incontrolável de contar piadas e dar uma gargalhada. Então você está lá com a sua persona dizendo, não, agora é a hora de você falar dos seus sentimentos e tudo mais. E o problema é que, no fundo, você está com vontade de rir, porque você não está triste. Então, essa dinâmica, ela é profundamente humana. E aí, Go, o que eu acho interessante quando você pensa na Brené Brown falando, é claro que ela tem razão, é claro que, sobretudo numa sociedade que é muito codificada nos seus comportamentos, porque isso varia de sociedade para sociedade, tá? Então, a sociedade americana tem muito mais códigos do que o nosso, e uma sociedade japonesa tem muito mais códigos do que uma sociedade ocidental em termos de persona, mas o fato é que, ao mesmo tempo que começa essa história de você aprender como sair da persona, ser mais vulnerável, mais espontâneo e tudo mais, isso facilmente pode virar uma outra persona. Então, você pode desenvolver uma persona Brené Brown para estar sempre acessível, vulnerável e íntimo, quando, na verdade, você vai desenvolvendo ao mesmo tempo uma sombra que não está nem aí, que não está sentindo nada disso, e que você reprime, porque se você não for como a Brené Brown, você não vai ser aceito. Vocês me entendem? Então essa dialética entre aquilo que você escolhe apresentar e um contrário dentro de você que não quer apresentar nada disso, a gente não resolve mudando o código, não é simplesmente reprimir ou não reprimir. Mas aí, o que eu acho que o Snow falou, que eu queria também fazer um comentário, eu andei lendo umas histórias, fazendo previsões a respeito sobre dessa nova era que nós estamos entrando com inteligência artificial e tudo mais, que a grande tendência vai ser nós mudarmos de identidade radicalmente. Ou seja, você compra uma inteligência artificial que garante que você vai aparecer perante o mundo digital sempre do jeito que você quiser. Qualquer identidade que você queira. Então, por exemplo, eu estou aqui falando e vocês estão me vendo por um vídeo e eu posso mudar em tempo real minha voz para a voz que eu quiser e a minha aparência para a aparência que eu quiser e de um jeito tão orgânico que eu vou simplesmente parecer outra pessoa.
Então, não é Uhum. simplesmente uma questão de identidade pequena ou mesmo uma identidade de gênero, é identidade radical. Eu posso simplesmente só aparecer como se fosse um urso e nunca mais parecer Uhum. com um ser humano perante outras pessoas, se eu quiser. Interessante, né? Muito. Mas pergunta, você estava falando que quando você vai vivendo essas personas, você vai criando essas sombras, já chega uma hora que você chega num limite do impossível, né? De carregar tanta sombra. E daí, o que acontece depois? Existe vida sem as personas, né? Porque a gente fala muito da desidentificação aqui, a gente fala muito das identificações e desidentificações. Então, no fim, existe crescimento sem a narrativa? Existe o crescimento sem a sombra? Hum. Olha, eu pessoalmente acho que essa história ela acaba desembocando naquele grande monólogo que eu fiz uns 15 minutos atrás, a respeito da gente ficar inteiro. Eu acho que o Uhum. desafio da nossa consciência é colocar o olhar em tudo aquilo que a gente é ao mesmo tempo. Então, sempre vai ter algum tipo de persona na medida em que a gente sempre vai perceber essa pressão para se comportar de um certo jeito. Mas aí a gente precisa também perceber todas as partes de nós mesmos que não querem se comportar assim e que continuam selvagens. Então, todos nós somos um pouco civilizados e um pouco selvagens. E eu acho Uhum. a energia em movimento que leva à nossa evolução, ela usa essa polaridade como se fosse assim um motorzinho, se é que você Uhum. entende. Então, toda a parte nossa que evolui vem dessa energia selvagem que não estava totalmente dentro da brincadeira de ficar adaptado. É por isso que o Gol sempre fala com tanta propriedade daquilo que não deu certo. Porque a gente evolui por aquilo que não deu certo. E onde não deu certo é um pedaço do nosso personagem que não funcionou. Então, Uhum. você está ali, você não funcionou, e aí você já entra em contato com a tua sombra. E a tua sombra sempre é energia fresca e selvagem que pode levar você para um lugar novo. Interessante. O Gol está tão silencioso, meditabundo. Exato. Eu tô ouvindo o podcast dos elefantes. Eu queria fazer um comentário, porque daí é para devolver a pergunta para o Gol. E acho que essa é uma pergunta boa para o Gol. Porque no fim, quando você estava fazendo a sua pergunta, Gol, eu pensei muito na estratégia de você viver uma vida em que você vai se colocando novos personagens. E daí, por um outro ângulo, eu acho que talvez essa seja uma das poucas saídas para a gente terminar, para a gente continuação nesses tempos que a gente vive, da gente conseguir se contar uma história possível de um personagem possível e que tem um objetivo momentâneo, enfim, e se contar uma história profunda sobre ele. E eu acho que você, Gol, é um cara que faz bem isso. Você é um cara que eu vejo que se provoca nesse lugar. Eu queria te ouvir em relação a isso. Você sabe que eu acho que eu comentei com vocês, eu comentei com o Bia, eu tenho certeza, eu até mandei para ele uma, uma conversa do Lex Friedman com o Chris Voss, né? Chris Voss, que era o negociador do FBI, né? Esse cara é bom, né? E eu acho que essa é uma talvez uma das melhores entrevistas dele. Não pelo ponto de vista, porque eu acho que quando a gente está falando de personas aqui, a gente está o tempo todo negociando, né? E, Uhum. e, e negociação, enfim, o que ele fazia especificamente no FBI, depois ele ensina no mundo corporativo e no mundo pessoal e tal, tem até um masterclass dele. No fundo, tem o mesmo princípio, talvez que eu sempre entendi como necessário em qualquer relação, mas talvez eu não tivesse tanta clareza do que existia de técnica por trás disso, né? Mas eu acho que tem uma questão de você, em todas essas relações onde você está, obviamente, talvez criando um personagem, uma persona que é a mais pertinente para aquele momento, para aquela circunstância,
as outras pessoas envolvidas também estão na mesma função, fazendo a mesma coisa, né? Mas tem uma linha que passa por todas essas pessoas, por todos nós, que é uma linha de uma segurança de não precisar estar o tempo todo na defesa daquela pessoa. E eu acho que enxergando essa linha e você entrando nas circunstâncias e nas situações com essa mentalidade que é puramente uma empatia, né? E aí eu falo com o Bi, na origem da palavra do alemão, que é Bi? Einfühlung. 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 Que vem da ideia de você, quando está observando ou admirando uma obra de arte, tentar entender qual foi a motivação, a inspiração, o que o autor daquela obra tentou passar para você através da obra. Aquilo é o suprassumo da empatia. Quando a gente está inserido no contexto de sociedade, se a ideia é tentar entender o outro por esse lugar, e pode ser circunstancialmente numa fala, pode ser numa convivência, numa negociação, você entender a origem, o que é importante para ele, eu acho que a gente consegue, de alguma forma, criar quase que uma passagem secreta entre as pessoas todas, como se fosse o fio que conduz à verdade que existe por trás. E você não precisa desconstruir a persona para que você consiga acessar esse lugar. Ele passa por dentro disso. E você conecta de um lugar completamente diferente, onde você e o outro sabem que vocês chegaram numa verdade comum, sem precisar se expor ou, publicamente, ou mostrar algum tipo de vulnerabilidade excessiva, ou criar uma outra persona vulnerável, nada disso. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Snow, mas isso é uma coisa que eu acho que cada vez mais eu tenho me atentado, e eu acho que isso é a mágica de todos os encontros que a gente tem todos os dias. Cara, que coisa genial que você falou. Eu queria saber o caminho que você percorreu para chegar nessa intuição tão genial. É incrível isso, né? Porque, no fundo, tanto a persona, que na verdade nada mais é do que aquilo que você pensa que os outros pensam que você é, quanto a sombra, que é, não, eu não sou nada disso, eu sou outra coisa, são energias e consciências totalmente egocêntricas. Então você pode ficar na dinâmica da persona e da sombra o tempo todo e nunca sair dali realmente, porque você está preso em você. E no momento que você vive o que você acabou de descrever, você se dá conta de que a tua salvação está no encontro com o outro. Tá? No momento em que você se abre realmente para o outro, você está fora da dinâmica da persona e da sombra. E agora que eu disse isso, eu preciso completar uma coisa. Você ainda não sabe disso, mas isso é o que o Jung explicou. Quando ele disse que depois do arquétipo da persona e o arquétipo da sombra, você vai para o arquétipo da alteridade, que é ânimos e ânima. Então, é você se unir e aprender com aquilo que é radicalmente diferente de você, que é o outro. Quando você faz isso, você sai fora desse curto-circuito que é você. Então, a nossa única salvação está no encontro verdadeiro com o outro. Então, nem dá para você ser um Brené Brown de verdade sozinho. Você precisa fazer isso com o outro. Aí dá certo. Genial, maravilhoso o que você falou. Você falou de um jeito completamente único, nunca tinha ouvido isso. Eu gostei. O meu cérebro leigo aqui só pensou que tem a parte que a gente gostaria que as pessoas vissem e tem um negociador do FBI no meio. E esse cara, esse Chris Voss, realmente... Eu vi uma masterclass dele outro dia e eu fiquei muito impressionado com as técnicas e com as coisas que ele traz. Agora, isso que você trouxe de como a gente negocia essas nossas personas e negocia com o mundo, eu acho que talvez seja a grande coisa que esteja faltando hoje em dia, né? Porque eu acho que ninguém talvez tenha mais tempo também de fazer isso, ou ninguém mais se deu trabalho, enfim, não sei. Mas eu acho que está todo mundo querendo tanto sair de si mesmo. Então, essa história da empatia que o Hugo estava falando na origem, era o quê? Era a tentativa de você compreender uma obra de arte. Então, você estava lá olhando um quadro
E você tinha que entrar dentro dele e sentir coisas a partir dele que você nunca sentiu sozinho. Todo mundo está querendo Uhum. isso. Todo mundo, na verdade, tudo que as pessoas querem consumir o tempo todo é uma saída. Tá todo mundo buscando uma saída o tempo Sabe, todo. Todo mundo está tentando sentir algo diferente daquilo que sente o tempo todo. sabe, essa frase que você falou me lembrou aquela música do Arnaldo Antunes, Socorro, sabe que ele fala, qualquer coisa que se sinta, tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. E eu acho que é um pouco isso. É No fim, muito. tá todo mundo buscando essa vontade de sentir. Eu acho que Mas, tem um ponto que é bem interessante disso. Você não necessariamente precisa concordar com a posição do outro para que você mostre que você entende de onde ele está vindo. E a gente tem muito essa ideia de que se alguém fala alguma coisa que num primeiro momento nos mexe com algum gatilho, né, nosso, não existe não existe uma outra reação possível que não seja imediatamente mostrar que essa posição é contrária à nossa crença ou, enfim, e que é quase imediato, que é realmente aquele modo reativo que a gente fala tanto. Mas acho que tem uma coisa interessante, eles mencionam uma conversa da possibilidade de você, por exemplo, hoje conversar com o Putin, né? E apesar da gente aqui, né, não conseguir achar nada de justificável nas ações dele, é possível você entender da onde ele está vindo, as motivações reais e muitas vezes não sobre o prisma do Ocidente, mas entender talvez onde ele entenda a existência dele ameaçada e como ele entende aquilo como sendo o único caminho. Isso acho que é uma conversa muito comum quando você é um negociador de reféns, né? Claro, porque Uhum. você tem que realmente entender a motivação. Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante também, que é você entender saber identificar quando o outro não quer negociar, né? Porque quando o Uhum. outro realmente tem uma agenda diferente, obviamente que eu não estou falando aqui mais eu estou falando tem momentos da relação que a gente tem um lugar dentro de nós que é quase uma autossabotagem tão extrema que a nossa única vontade é sair daquela cena, sair daquela conversa e não pensar numa possibilidade de evolução ou de acordo, porque aquilo é quase nos dá uma longevidade que a gente não quer experimentar mais. Uhum. E saber identificar isso também no momento do outro e saber os momentos, né? A hora de talvez encontrar, de construir essa ponte da empatia e a hora de muitas vezes seria no linguajar de uma negociação de saber sair da mesa, né? isso. E saber que tem alguns reféns que você nunca vai resgatar. Você pode É. pagar todo Aliás, o... tem um seriado interessante na Netflix, no Netflix ou na Netflix, não sei. Eu me lembro que eu acho que eu morava nos Estados Unidos na época que isso aconteceu, e eu acho que acompanhei muito de perto, acho que em 1993, o Waco, Texas. Não sei se vocês chegaram a É, lembram dessa história, não? Sim, sim, sim. E acho que é um seriado na Netflix hoje com as imagens originais da época, que era do Steve Koresh, se não me engano é o nome dele, era líder de uma seita no Texas e ele é cercado pelos agentes lá do tabaco e armas de fogo do governo americano e ele estava preparado para reagir, eles tinham muito armamento dentro e tal, e aí acaba que entram os negociadores, né, do estado do FBI e no final das contas percebe-se que ele nunca quis negociar, nunca foi ideia dele negociar uma rendição. Ao contrário, ali a ideia era justamente atrair o máximo de atenção possível que pudesse terminar da maneira trágica como termina aquilo, que acho que são mais de 80 mortos, crianças, mulheres e tudo mais. Mas eu acho que é o que eles chamam, tem um termo muito comum, né, na negociação, que é aquele, principalmente nos Estados Unidos, que é aquele chamado suicídio por um
policial, né? O suicide by cop, que é quando você começa uma negociação que o cara quer ser morto, né? Mas não quer ele cometer o ato do suicídio. E eu vejo isso muito, claro, trazendo para um plano muito dinâmicas menos... relacionais. Dinâmicas de sociedade, eu acho que isso também é comum. A gente só tem que saber identificar o momento que a gente se depara com isso e respeitar, né? Você está tocando num ponto que eu acho que é central, até nessa história mesmo da empatia. Na verdade, na minha observação, eu não acho que a empatia é uma coisa tão difícil assim para qualquer pessoa. O que eu acho é que a maior parte das pessoas, no mais das vezes, não querem fazer o exercício de empatia. As pessoas não querem fazer esse movimento de empatia porque quando você faz isso, a tua identidade se dissolve um pouco. Então você fica menos você, na medida em que você empatizou com o outro. Então é por isso que tem muito a ver com a identidade que você assume para você mesmo, o personagem que você mesmo criou. Então, quanto mais você é apegado no seu personagem, mais difícil é você fazer empatia. Porque quando você faz uma empatia verdadeira, você fica menos você. Eu acho que esse é um ângulo, eu gostaria de sugerir um outro para a sua apreciação, Bi. Eu acho que tem uma questão, isso vai desde jovens, adolescentes, ou ambientes corporativos, seja o que for. Todas as relações ou grupos de relações têm uma dinâmica de poder interna, né? Uma hierarquia de poder, pelo menos a percepção individual de como aquela persona, como aquele personagem está inserido dentro daquele contexto específico. Por isso que essas dinâmicas mudam na medida que mudem os elementos daquele teatro, vamos dizer, os personagens daquele teatro específico. E no momento que eu vislumbro a possibilidade de acessar o outro pela empatia, pode ter essa sensação de que eu estou abrindo mão do meu poder. E de que eu fico mais fraco dentro da relação, quando é justamente o oposto. Mas ele é muitas vezes um movimento contraintuitivo. Então eu tento sempre o quê? Vou me resguardar num lugar que eu conheço, que é essa hierarquia de poder perversa, seja perversa ou não, mas onde nela eu estou seguro. No momento que eu acessar esse outro lugar, eu posso estar correndo um risco desnecessário dentro dessa hierarquia. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho que concordo completamente com você. Eu acho que é uma variação dentro da relação social daquilo que eu estava dizendo. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que tem um terceiro... a gente poderia, mas não quer. Eu acho que tem um terceiro ponto também que, na hora que a gente empatiza, a gente despolariza, né? Então, o mundo fica infinitamente menos binário e a gente precisa, para a gente também manter as nossas narrativas dos vilões e dos heróis. E na hora que a gente chega mais perto e a gente percebe que aquela pessoa não é só uma vilã, mas que ela tem questões e outras histórias e que não dá para qualificar e que fica tudo um pouco numa zona cinzenta, qualquer argumento perde um pouco a força, né? E daí acho que para que as histórias continuem seguindo em frente, isso complica. No fundo tem um pouco de preguiça, né? Não. Preguiça, porque... Então, acho que tem um pouco de preguiça e tem um pouco de a forma como a gente roda no mundo, no sentido de headlines de 140 caracteres, manchetes de 140 caracteres. Ou seja, preguiça. tudo quando você olha mais de perto, não pode ser. É diferente, né? Uma vontade de essencializar o não essencializável. Pode ser? Não sei. Pode, concordo. Eu acho que quando a gente pensa em espiritualidade, um caminho espiritual, ele certamente tem um momento eureka desse momento da conexão pela empatia, né? Que você quase como se acendesse uma luz nos dois, que é o momento onde você chega mais próximo da unidade que a gente tanto fala aqui, né? Talvez o momento menos dual da vida seja o momento onde você consegue acessar o máximo de empatia com o outro desse lugar. E muitas vezes ele pode não durar muito, mas só o fato de você saber que ele existe, eu acho que é uma sensação de amor muito pura, né? Você sabe que agora você tocou num ponto
me dá um gancho para fazer um outro comentário sobre essa coisa da espiritualidade contemporânea. Né? Você sabe que eu amo a espiritualidade oriental, mas eu às vezes acho que ela pode ser entendida de uma maneira um pouco superficial aqui no Ocidente, e isso pode nos atrapalhar um pouco. Por quê? Porque na espiritualidade oriental, em última instância, você tem uma tendência a procurar esse infinito e essa divindade, por assim dizer, Deus mesmo, dentro de você. E ao procurar Deus dentro de você, é muito difícil para uma psique ocidental tão complicada entender que esse você não é você. Esse você é tão diferente do você que vai às compras, que tem uma conta no Instagram, que poderia ser entendido como um não você, um outro. E nesse sentido, eu acho que é interessante recuperar um pouco aquele canal da espiritualidade em que a gente fala de Deus como algo fora, o Criador mesmo. E aí, eu te digo, Gô, esse processo de você exercitar a empatia do Criador com o Criador é um processo incrível para você realmente pegar a tua identidade egóica e colocá-la no lugar certo. Porque quando você faz esse Einfühlung e você entra na empatia do Criador, aí eu acho que você está no lugar certo. Deixa eu colocar isso de um jeito mais simples. Imagina que você mesmo é uma criatura, aí tem o Criador, o Criador da porra toda, e ele está olhando para você. E aí você faz o exercício de empatia, de sentir como é que ele se sente quando ele olha para você. E desse lugar você lida com você. Aí o jogo vai para um outro patamar. Então, você se sentir em relação a você do jeito que o Criador se sente. Aí você vai ter paciência infinita, compaixão infinita e, ao mesmo tempo, você vai se ver no teu tamanho real. Tem uma frase que vai nessa linha aí que eu gosto muito, que eu acho que é uma frase do Curso em Milagres, que diz que, acho que a gente até falou dela aqui, né? Que paciência infinita traz resultados imediatos. Nossa, genial. É isso mesmo. Mas é interessante. Né? Não é exercício maluco esse? É um exercício bem, bem forte. E é tão simples, é uma coisa que vem da nossa tradição judaico-cristã e que a gente, hoje em dia, muitas vezes, como ela ficou tão contaminada com tantos milênios de religião complicada, a gente, às vezes, nem lembra que esse canal está aberto. E ele é o melhor canal que eu conheço anti-narcisismo. E como vocês sabem, essa é a maior doença do nosso tempo, né? Não é? Ah, eu acho. Muito pior que Covid, qualquer coisa que você possa imaginar. A gente já Eu falou sei que esse é um tema que você já estava com vontade de falar há um tempo, né? Eu? Sempre. A gente já falou aqui da pandemia do narcisismo. Para provocar o Bi que está querendo falar desse assunto, eu fico pensando, eu tenho a impressão que a gente naturalizou o narcisismo na nossa sociedade contemporânea hoje em dia. Eu acho que virou algo, ao que me parece... Snow, vamos pedir, então, para que o Bi nos dê a definição clássica do narcisismo, para que a gente possa, a partir disso, construir as nossas próximas conversas. Eu também acho. Bi, a palavra com você. Olha, dá para falar horas e de vários jeitos, mas eu vou dizer uma coisa muito simples que eu acho que é a essência da história. A essência da história é: você precisa se ver como alguma coisa de muito especial para poder se sentir equilibrado emocionalmente. Então é só quando você se sente especial em relação a tudo, no centro de todas as coisas, que você consegue ter um equilíbrio emocional. Então isso para mim eu acho que é o essencial do narcisismo, sem grandes teorias psicológicas. Deixa eu fazer para você uma pergunta, então,
só para ver se faz um sentido. Imagina o seguinte, você acha que existe um paralelo entre esse crescimento exponencial das personalidades narcisistas com talvez a sensação de ameaça permanente ou dessa ativação compulsória do sistema de fuga ou luta, de modo que se confunda o possível narcisista com o sobrevivente, porque esses dois lugares não conseguem enxergar o outro ou não podem enxergar o outro. Ai, que legal. Você, nessa sua pergunta, você chegou num insight que eu tive essa semana. E sabe daqueles insights que você tem vontade de parar, ficar olhando pela janela, cancelar todos os compromissos para poder digerir ele o suficiente? Eu acho que a resposta que eu tenho para te dar é sim, você tem toda a razão. E essa relação é mais ou menos assim. Nós vivemos numa época que nos condena à ansiedade, tá? E toda ansiedade, esse é meu insight, tem embutida dentro dela uma forma de egoísmo, tá? Então, é o seguinte, quando você está ansioso, você está sempre preocupado com o seu futuro, imediato ou não tão imediato, com aquilo que vai acontecer com você, o quanto que você vai se dar bem, ou você vai se dar mal. E essa ansiedade automaticamente vai colocando você separado de todo o teu entorno. Quando, no fundo, o futuro que te cabe é um futuro que também vai ser inserido em todo o entorno. Então não existe, assim como não existe um presente seu separado de tudo aquilo que te cerca, o futuro também não vai ser diferente. Só que quando você fica olhando para o futuro do todo, em vez de ser só o seu futuro, a ansiedade acaba. Então, no fundo, nós vivemos uma época ansiogênica, como a gente chama, que vai gerando ansiedade, e como efeito colateral, nós todos nos tornamos narcisistas funcionais. Quanto mais você está preocupado com o seu futuro, em separado do resto, na verdade, mais você está se induzindo a ser esse ser especial que só pode se equilibrar sendo especial. Então, o narcisista está sempre muito ansioso com o que vai acontecer com ele, tá? Então, essas duas coisas, para mim, estão sempre muito relacionadas. Respondi? Respondeu. E enquanto você estava falando, eu estava tentando fazer a migração de duas conversas de ansiedade e angústia. E eu não sei se você enxerga a angústia como um sintoma de ansiedade, mas eu vejo um pouco desse lado da ansiedade como um medo de um conhecido, né? E angústia talvez com medo de um desconhecido. Não sei se essa definição cabe, Eu acho mas que alguma cabe, coisa nessa sim. linha. Eu acho que Aí, cabe, sim. e eu acho que talvez essa questão a angústia vá criando, através desse mecanismo de sobrevivência no cérebro, o contexto necessário para a ansiedade. Como se você tivesse que ir criando, e aí vem aquela história da gente conversar outro dia de que os sobreviventes, né, dos homens da caverna são os pessimistas. E talvez o nosso cérebro seja predominantemente negativo por conta disso. Mas como é que se a gente não está justamente nesse lugar criando essa profecia autorrealizável em relação ao mundo, tentando imaginar só possibilidades, pelo medo de não conseguir imaginar o inimaginável, né? Nós estamos só conseguindo encher isso tudo com possibilidades, todas elas muito ruins. Como se você estivesse podendo migrar de uma maneira mais segura de uma angústia, que talvez seja uma coisa mais dolorosa, para uma ansiedade que seria uma versão mais tênue disso tudo. Mas você sabe que aí, eu acho que tem algumas complexidades. Eu vejo essa diferença da angústia com ansiedade, mas para além das definições, eu acho que a angústia é uma coisa mais primordial, porque uma das mutações da angústia não é a ansiedade.
uma das mutações da angústia pode ser a melancolia também, tá? Então, você pode escapar da angústia indo para trás ao invés de ir para frente. A angústia é um estado que, como você bem sabe, é quase que mais físico. É o coração enfraquecido e apertado. Então, para mim, para além de, sem entrar em psicanálises, né, eu acho que a angústia é quando a nossa luz do peito está apagada. E parece que ela não vai acender mais. Então, é como se você fosse um- uma lanterna sem pilha. Tem coisa mais angustiante do que você ser uma lanterna no meio da tua noite sem pilha, ou com a luz quase apagando, bruxuleante ali. Então, você está na angústia. Agora, você pode sair daquilo, tanto se preocupando com o que vai acontecer a seguir, como também você pode ficar na nostalgia da época em que a tua luz acendia com toda a força. E aí também você sai da angústia por ali. Eu não sei se vocês tiveram chance de assistir esse seriado novo da Apple TV, eu acho que se chama, acho que é Exploitations, alguma coisa assim. Eu vou procurar eu não aqui depois. assisti. Eu não assisti. É um sobre mudança climática. Ele começa em 2037, vai até 2047, enfim, ele vai estimulando um pouco do que seria o mundo com talvez quase 2 graus de temperatura mais quente. E um pouco das relações humanas dentro desse mundo, um pouco das esperanças, das angústias, enfim, do que está inserido nesse contexto, e talvez nos momentos onde as decisões poderiam ter sido tomadas diferentes, aquela coisa toda. Você pensar, a gente não está falando de um futuro tão longínquo, né? Nós estamos falando de um negócio muito próximo. E eu acho que a gente está o tempo todo sendo... Agora tem esse novo tema da inteligência artificial e houve esses debates mais... Onde o canal que você entrar, em todos esses podcasts hoje estão discutindo os prós e contras e tal. Então, a gente está sendo alimentado o tempo todo por essa parte do nosso cérebro que só está conseguindo projetar realmente Desgraça e fim do mundo. Um lado muito desesperançoso e impotente, que é um pouco essa imagem da lanterna sem pilha, né? É como se não houvesse mais nada a ser feito. E claramente não é isso, né? Não. Então, eu não estou nem falando só do mecanismo psicológico, mas estou vendo como é que a gente está sempre explorando só esse caminho, né? Não se Cara, discute. não é só psicológico, porque você sabe, nós sabemos, e essa é a experiência que a gente tem conosco, com os nossos amigos, com todas as pessoas. Quando o teu coração acende, a tua vida concretamente fica diferente. Os fatos mudam. O que são os fatos diante de um peito aberto? Tudo começa a funcionar de um outro jeito. Algumas pessoas vão chamar isso de mágica, outros vão chamar isso de sorte, fortuna, bênção, mas o fato é que quando você está com a tua luz acesa, as coisas acontecem diferentes. E se um número de pessoas suficiente andar por aí com a luz acesa, a história vai ser outra. O problema é que ao invés de gerar luz, a gente só tem gerado calor e aquecimento global, né? E essa conversa bate muito também com a história do narcisismo que a gente acabou falando, né? No fim, você fez essa relação que a ansiedade tem um fundo egocêntrico, e eu fico pensando no narcisismo também acaba ficando um escape de tudo isso, né? Você numa situação em que a gente só consegue, como ser humano, como sociedade, projetar distopia, o salve-se quem puder dessa guerra é você acreditar que você é especial e que você vai, de alguma forma, se dar bem. Eu não sei, que você é um unicórnio alado nesse contexto distópico inteiro. Eu não sei, eu fico pensando assim, o quanto disso também não é resultado desse salve-se quem puder, o que faz com que também as pessoas que não são narcisistas também
não consigam nem, acho que, se reproduzir mais. Mas é interessante você ter falado justamente essa frase, porque o que eu ia dizer agora é que grande parte dessa tal pandemia de narcisismo, enfim, não é que as pessoas, não é culpa das pessoas, é que a vida do jeito que está chegando para elas parece completamente desprovida de valor. E o que eu ia dizer quando você falou essa frase é que você pega um narcisista comum, que não é um narcisista patológico, mas simplesmente um narcisista cultural, e aí ele nasce o filho dele, ele pega o filho dele nos braços, e ele imediatamente é menos narcisista, muito menos narcisista, porque ele tem alguma coisa de muito valor para ele que está fora dele. Não, exato. É isso que eu E ia porque falar. ele criou o novo Baby Jesus que saiu dele também, né? Bom, também, mas pelo menos não está nele, né? Está fora Exato. dele. Então já é um começo, né? E já é uma maneira de entender que existe no mundo alguma coisa de mais valor do que ele mesmo. Isso eu acho sabe, Gol, você está falando, faltando algum tipo de perspectiva, alguma coisa para tirar a gente desse lugar tão distópico, tão pessimista. Para mim é muito nítido que o que nós perdemos e que nós precisamos recuperar o mais cedo possível, e que eu acredito que nós vamos conseguir recuperar, é aquela capacidade humana de realmente acreditar que algo é mais importante do que nós mesmos. Sabe, aquela ideia de que você pode sacrificar até a tua própria vida em nome de uma ideia. Quando o ser humano é capaz de fazer isso, ele pode fazer coisas horríveis, mas ele também pode fazer coisas sublimes e transcendentes. Agora, quando não existe nenhuma ideia, portanto, nenhum valor, em nome do qual você colocaria a tua vida em risco, aí a vida fica reduzida a esse videogame do mal de pura sobrevivência que você está destinado a perder. É só uma questão de tempo. Então você fica adiando o momento do game over. E aí, é claro, que tudo é distópico, porque você sabe que você está apenas projetando aquele game over escrito na tua tela. Então, para você sair disso, você precisa justamente de alguma coisa que faça você dizer como poeta, ó morte, e o que é esse teu arpão contra mim? Entende? Então você precisa poder estar naquele lugar de desafio da finitude, que paradoxalmente é aquilo que te faz mais humano. Eu acho interessante. Eu fiquei pensando muito nisso nesse mês, porque eu acho que eu tive um mês. A gente faz um mês que a gente não se falou, e foi um mês, acho que foi corrido para todos nós. E foi o mês da inteligência artificial e do ChatGPT, né? Acho que esse foi o tema do último mês, do que as coisas estão acontecendo no mundo. E agora, essa semana, o Yuval Harari lançou um texto aí com o Tristan Harris também, né? Falando, não sei se vocês leram esse texto, falando que existe uma pesquisa feita entre os 700 experts de inteligência artificial e que 10% deles acreditam que isso pode acabar com a humanidade, mas eles continuam fazendo, enfim. Então, esse texto tinha um pedido, uma ideia de pedir para regular, enquanto dá tempo ainda, a inteligência artificial e tudo mais, sempre nessa pegada distópica. E eu fiquei percebendo isso, assim, que eu nesse último mês comecei a cansar desse assunto também de tanta projeção de catástrofe e tudo mais. O Gol perguntou agora se eu assistia esse Exploitation e a verdade é que eu olhava e falava assim, eu acho que eu não consigo mais consumir nenhum tipo de conteúdo desse sentido. O outro que fez sucesso, o The Last of Us, também eu não consegui, porque eu já não consigo nem mais clicar nisso, assim, sabe? Eu acho que a realidade está tão concorrendo com essa história aí que eu já olho e falo assim, putz, eu não consigo mais consumir, assim. E eu tô realmente atrás de ver comédias e tudo para te sair um pouco desse ciclo vicioso dessas ideias todas, sabe? E eu queria perguntar isso um pouco para vocês, né? Eu acho que um carinho, acho que você está precisando consumir cultura mais antiga. Você está consumindo muita coisa produzida recentemente. E no caso da cultura, eu acho que funciona ao contrário da comida, né? O fresco
provavelmente é o que menos alimenta e que faz mais mal à saúde. Prefira aquilo que é muito antigo. Não, mas eu acho que esse é um ponto interessante, né? Mas, por exemplo, num mês como esse, por exemplo, eu não, né, assim, eu até falei, vou ler clássicos antigos. Eu não consigo ler 2 páginas, sabe? Em Uhum, meses de alta ansiedade. Então, eu sim. acho que tem esse componente também. Mas aí você vai para a praia, você medita um pouquinho, respira fundo, vai dar uma corrida então, e aí fica olhando para a Sim, onda. sim. E aí você olha para a onda e você se concentra na onda e no movimento da água. E assim, do que está todo mundo falando mesmo? Entende? Porque Cara, a realidade não é só isso. Não, esse é o meu escape total. eu acho que tem uma conversa interessante do Sadhguru, não sei se vocês já tiveram chance de assistir, quando ele é perguntado sobre as ameaças da inteligência artificial e tal, enfim, sobre a perda dos empregos e como é que isso vai mexer na sociedade, impactar o ser humano como dentro do mercado de trabalho e tudo mais, mas eu acho que ele levantou um tema que talvez seja a dica e talvez seja o momento final e mais difícil de superar sem esse ingrediente que a gente vem discutindo tanto aqui, qual seria o caminho espiritual disso tudo, né? Mas ele diz, no momento onde você sempre teve que acessar, né? Você sempre acreditou que o único caminho para as suas soluções, para as suas dores, para as suas dificuldades estava no mental, né? E você se depara com alguma coisa que vai levar o mental no seu limite, ou seja, uma inteligência que vai levar o intelecto no seu limite, talvez seja um excelente sinal para você buscar o caminho oposto disso, que é você Uhum. sair da mente e do intelecto e poder voltar num lugar de uma pureza diferente, que é a tua experiência direta, que você não precisa mais agora concorrer com a sua mente, porque já existe uma mente preenchendo todo esse espaço do intelecto. Isso é uma das coisas que eu pensei, afinal de contas, é a fantasia de que a mente não é você. Quando a mente ficar, obviamente, mais explícita e mais poderosa fora de você do que dentro de você, teremos avançado, né? Teremos avançado bastante. Como sempre, o Ele é cara, muito genial. muito, ele manda muito bem. Ele manda muito bem. Mas, assim, uma coisa para mim continua muito clara. Você tem que pensar ou não pensar pela sua própria cabeça. Ou seja, você tem que tentar encontrar uma maneira de se movimentar aí que é própria. É engraçado, isso não significa que o teu caminho ele é melhor do que o dos outros. Mas o único caminho que você pode percorrer é o seu. Então, ele é o único que te serve. Então você pode e deve escutar todos os outros e depois esquecer tudo que todo mundo falou e deixar que algo quase obscuro de dentro de você te diga o que fazer. O que eu gosto nesses momentos como esse que a gente está vivendo historicamente, em que nós não estamos sendo tomados por falsas esperanças, é que também a gente não precisa ser tomado por falsos desesperos. Ninguém gosta disso. Então, vamos nos concentrar naquilo que vem de dentro e vamos transgredir o máximo que a gente puder todas essas certezas absolutas. E vamos tentar encontrar o nosso norte da melhor maneira que for possível, momento a momento, sem nenhuma certeza, só testando, né? Eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi de um amigo essa semana que eu achei demais. Ele me contou que ele tinha um professor que se chamava Mário Chami. Esse cara é um poeta, ele já morreu. E uma vez, esse cara sabia bastante poesia, ele virou para o meu amigo e disse: Meu jovem, na vida você só tem uma escolha. A escolha entre ser subversivo ou ser subservivo. Se isso não é um kabam, então eu não sei o que é. Kebab. Que belo. Eu acho O que é Snow, isso, né? ele fica, eu te falo, ele fica com o super trunfo
no bolso. E você vai sentindo qual é o momento que a carta vai aparecer. Ele já começa a mexer no paletó, ele já vai naquele bolso de dentro, ele já começa a mexer na manga, você já começa a ver a pontinha do aço. É o David Blaine. É o David Blaine. Aí a voz encontra uma frequência um pouquinho mais tênue, assim, você fala assim, tá entrando um cabelo. Você vê o cabelo como uma onda que vai se formando. E quando você só sente quando a espuma já tá na sua cara. Obrigado. Obrigado, Mário Chamie, né? Obrigado.